O versículo de número 3 diz assim: E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, seus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, e também eu e a casa de meu pai pecamos. Ainda aqui no versículo de número 2, disse assim, capítulo 2, verso 2. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isto senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: Viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meu pai, assolada, e tendo sido consumidas as portas a fogo? E o rei me disse: O que me pedes? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é de agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a edifique. Amém. Queridos, me dê a sua atenção nesses 10 minutos, para que você possa compreender a aplicação desta mensagem. Eu estou falando aqui de um período de 450 anos, aproximadamente, antes do nascimento de Jesus Cristo. É um período onde o império mundial era o império persa. No Sedentos por Deus, no domingo pela manhã, pregando aqui no lugar do pastor Cláudio, ele teve na segunda, domingo eu tive que trazer a palavra. Eu li um texto no livro do profeta Ezequiel, e falei do choro, do lamento e da oração de Ezequiel durante o governo babilônico. O império babilônico sobre a nação de Judá levou 70 anos. Após o império babilônico, veio o império persa. A Pérsia, ela governou o mundo inteiro por um período, aonde tinha a sua capital numa cidade chamada Suzã, que hoje, esta cidade nada mais é do que a nação do Irã. Há 2, 3 meses atrás, vocês devem ter visto nos noticiários da batalha dos Estados Unidos contra o Irã, a respeito das armas nucleares. É porque a nação americana, ela é uma nação cristã, e ela mantém na sua origem e na sua raiz os princípios e valores da palavra de Deus. Toda a riqueza que está no mundo, ela vem de 2 fontes. A primeira fonte da riqueza é os judeus. E a segunda fonte são os árabes.
consequentemente, os 2 filhos do patriarca. Alguém pode dizer: pastor, os homens mais ricos deste mundo não são judeus. Os homens mais ricos desse mundo, a grande maioria, são de descendência judaica. São os judeus americanos, judeus europeus, independente da nação que eles vivem na Europa, e todos trabalham, produzem, tendo o judaísmo como base de valores e princípios. Sobre eles está a promessa que Deus disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sobre eles, até a geração de hoje, está a promessa quando Deus disse: farei crescer aonde colocares a palma das tuas mãos e a planta dos teus pés. Voltando para o texto, a Pérsia, através do reinado do rei Ciro, e logo depois Dário, eles invadem Jerusalém. Você vai ver isso, a conquista da Pérsia contra a Babilônia, no livro do profeta Daniel, na passagem do dedo de Deus escrevendo na parede. Quando Deus estabelece juízo sobre a Babilônia, e ali houve a invasão persa, ali começou esse reinado. Quando a Pérsia começa a governar o mundo, eles chamam os judeus que estavam em cativeiro, aí entra o período de Esdras, o escriba, e autoriza os judeus a retornar para Jerusalém. Quando os judeus retornam para Jerusalém, 2 homens permaneceram na Pérsia e que foram levados desde a época da Babilônia. O primeiro deles, Daniel, o profeta. Se você pegar o capítulo 12, verso 10, 11 e 12 do livro do profeta Daniel, que foi o momento em que Deus permite que os judeus saíssem da Pérsia e retornassem para Jerusalém, o rei Ciro, quando ele assina o decreto autorizando os cativos de Judá a retornarem, ele impôs uma imposição, e a imposição foi essa: eu autorizo o retorno dos judeus, porém, Daniel permanecerá comigo no reino. Eu não autorizo Daniel ir. Porque Daniel era ministro e governava 5 províncias. Por que Daniel foi parar numa cova? Capítulo 5 e 6 do seu livro. Porque antes da cova dos leões, ele governava 3 províncias. O que eram províncias? Províncias eram nações que o império tomava, deixavam de ser países e passavam a ser colônia. Assim como o Brasil foi colônia de Portugal. Judá passou a ser província, deixou de ser nação. Então o rei assina o decreto e diz: pode retornar os judeus. Daniel governa 3 nações, 3 províncias. Ele permanece aqui. Essas 3 províncias fez com que Daniel fosse parar na cova dos leões. Por quê? As nações que ele governava eram as nações que mais cresciam, prosperavam e tinham as melhores economias. Eram as nações que mais traziam resultado financeiro para o rei.
Quando Daniel entra na cova, ele governava 3 nações. Quando ele sai da cova, ele passa a governar 5. Porque 2 líderes de nações, você vai ler isso, o rei manda jogar na cova. Quando o rei manda jogar na cova, porque perseguia Daniel, essas nações ficaram sem liderança. Aí o rei pega 3 províncias, mantém com Daniel e dá mais 2. Aí o rei diz assim: os judeus retornam e Daniel fica administrando e cuidando dessas nações. É interessante quando você vai ler Daniel capítulo 12, 10, 11 e 12. Daniel estava no quarto do palácio, olhando na janela, a avenida principal da cidade, e os judeus saindo da Pérsia e retornando para Jerusalém. Essa caminhada da Pérsia para Jerusalém, 1.700, 1.800 quilômetros. Estou falando aí de uma caminhada de 2 a 3 meses. Tá? Uma nação de todo tipo de pessoas com suas idades. Quando eles estavam saindo da Pérsia e iniciando a caminhada para Jerusalém, eles foram cantando o Salmo 126. Aquele que leva a preciosa semente gemendo e chorando, voltará trazendo os seus molhos e molhos de alegria. O que é o Salmo 126? É o cântico da alegria, é o cântico da libertação, é o cântico do final do cativeiro. E judeu não canta assim, judeu canta dançando, judeu canta adorando. Então a nação de Judá estavam saindo dali, retornando para Jerusalém, dançando. E Daniel, que havia sido arrancado lá de Jerusalém, com 13, 14 anos, estava vendo a alegria dos judeus. Ele teve 2 sentimentos. O sentimento de alegria, porque você lembra que Daniel foi aquele profeta que orava 3 vezes ao dia. Sim ou não? Não é? Daniel orava 3 vezes ao dia, e as orações que ele fazia diariamente 3 vezes, era pedindo a Deus libertação e retorno para a sua terra. Quando ele vê o povo saindo da capital persa e retornando, dançando e fazendo festa, ele se alegra e agradece a Deus. E ele também se entristece, porque ele sabia que ele, Daniel, não estava ali e nunca mais ele retornaria para Jerusalém. Quando Deus vê Daniel triste por não poder retornar, ao que Deus fala com Daniel? Tu, porém, verso 11 e 12, do capítulo 12. Tu, porém, vai até o fim na sua caminhada. E no final da sua vida, descansarás e serás honrado. Deus estava dizendo o seguinte para ele: eu te sustentei aqui até hoje, vou continuar te sustentando, e você aqui é segurança para eles que estão indo embora lá. Porque eles estão celebrando, a celebração deles é o resultado da sua oração. E ali Daniel morre na Pérsia. Segundo homem que Deus não permitiu retornar, Neemias, que acabamos de ler. Quem era Neemias? Neemias era o homem de confiança do rei, copeiro do rei, provador do rei, confidente do rei Artaxerxes. Quem era Neemias? Neemias era aquele camarada que tudo que o rei precisava, quando estava triste, agoniado, angustiado,
o rei chamava Neemias para bater papo com ele. Neemias era o cara do cafezinho. Neemias era o cara que o rei dizia: não quero nenhum ministro comigo, não quero ninguém em minha volta, eu só quero bater papo com Neemias, que com Neemias eu confio. Neemias, ele era amigo íntimo do rei Artaxerxes. Artaxerxes não é nome, Artaxerxes é título. Como faraó foi título, né? Ele era amigo íntimo do rei Artaxerxes, ou do rei Assuero, que se casou com a rainha, com Esther, que se tornou rainha, o rei Xerxes, né? Numa dessas vezes que Neemias estava na presença do rei, e na presença do rei ninguém podia estar de semblante caído. Ele estava com semblante triste. O rei, por amizade a ele, olha para ele, amigo conhece amigo. Ele diz: por que teu rosto está caído? Por que você está triste? Não pode ficar triste na presença do rei. Na presença do rei tem que entrar com alegria. Na presença do rei tem que entrar adorando e idolatrando o rei, jogando o rei para cima. Pode entrar com tristeza. Isso é código de ética. Aí Neemias tentou disfarçar. Você leu comigo aqui. Neemias ficou com medo. Ele diz assim: eu temi e orei. Quando o rei me perguntou por que está triste, porque o rei poderia tirá-lo do cargo e mandar matá-lo. Aí ele teme quando o rei pergunta. Mas o carinho do rei por ele era de grande estima. Aí o rei disse assim: o que queres que eu faça por você? Aí ele ouve, guarda, vai embora, ora, dias depois, retorna na presença do rei e ele traz um relatório. Ele diz: ó rei, o meu povo e eu estamos em miséria, pobreza e angústia. A cidade está destruída, os muros em ruínas e as portas queimadas. Ele apenas trouxe o relatório. Quando ele traz aquele relatório, o rei diz para ele assim: o que posso fazer? Aí ele diz: me permita retornar para a minha nação, para que eu possa ajudar a reconstruir a minha cidade. O que havia deixado Neemias triste? A visita dos seus irmãos, que saíram de Jerusalém, voltaram para a Pérsia, foram visitá-lo e trouxe para ele a informação, dizendo: ó Neemias, o povo lá não tem o que comer, o povo lá não tem onde morar, a pobreza está extrema, a miséria está grande e estamos sem segurança, porque as fortalezas estão em ruínas. Nós lemos aqui, eu e você, quando Neemias ouve isso, o que Neemias faz? Ele se levanta, rasga a roupa, deita no chão e ora: ah, Deus dos céus, que guarda as promessas e os mandamentos. E ali ele fica por vários dias, orando, clamando e jejuando e pedindo a Deus que restaurasse novamente a cidade. Eu paro aqui a narrativa e entro numa aplicação. Deixa eu explicar aqui. Não existe avivamento se não houver alguém para renunciar e pagar um preço. Avivamento não é apenas oração. Avivamento não é apenas jejum. Avivamento é atitude. Ele diz aqui: por vários dias orei e jejuei. Só que dias depois, quando Deus abriu uma porta de oportunidade,
Ele disse: eu quero retornar à cidade para ajudar a reconstruir a minha nação. Ver o que está ruim e criticar, não vai consertar. Olhar as pessoas que estão indo para caminhos errados e apenas olhar e criticar ou julgar, não vai fazer a pessoa ir para o caminho correto. Oração faz Deus abrir a porta. Jejum faz Deus falar com você e você entender o que o Espírito dele está falando ao seu espírito. Na oração, a porta abre. No jejum, o relacionamento fica íntimo. Aleluia. Mas na atitude, Deus reage e reconstrói aquilo que está sendo destruído. Olha o que Neemias fez. Ele orou, jejuou, mas disse assim: eu estou pronto para ser ferramenta de avivamento. Avivamento não é grito, avivamento não é pulo, avivamento não é rodopio. Avivamento é restauração. Quando é que Deus está avivando? Quando almas estão sendo salvas, pessoas estão sendo curadas, vidas estão sendo libertas e o nome de Jesus está sendo glorificado. Quando é que somos ferramentas de avivamento? Somos ferramenta de avivamento nas crises. Quanto maior a crise, quanto maior a dificuldade, quanto pior o momento, seja profissional, seja familiar, seja na igreja, quanto pior o momento, mais Deus precisa de ferramentas para produzir avivamento. Eu posso procurar o pastor Manuel Cota e trazer para ele um problema, mostrar para ele um problema, ok? Isso não vai trazer restauração, isso pode no máximo trazer um alerta para ele. O que vai fazer Deus me usar como agente de avivamento, não é falar para ele o problema que está acontecendo, é falar do problema e me colocar à disposição para ajudar. É dizer: eu estou aqui, conta comigo, estou do seu lado, vou contigo e Deus vai dar a vitória. Aí eu digo para você nesta noite: seja ferramenta de Deus para avivamento. Eu tenho um sobrinho, que é um sobrinho filho. Em um período da vida, me deu trabalho. Esse menino dá trabalho. Esse menino não vai dar em nada. Esse menino está fazendo coisa errada. Sobrinho meu é filho. Não adianta eu ficar falando com a minha irmã: olha o menino, olha o menino. Ela perdeu força. O menino cresceu. Não. Eu tenho que estar como agente de avivamento para ele. Eu pego ele, trago para mim e assumo a responsabilidade dele. Diz: filhão, vamos embora. É comigo aqui. É comigo aqui. Está aprumado. Está se formando agora em medicina. Mandei ele para lá. Mas eu não fiquei para minha irmã: olha teu filho, olha teu filho, olha teu filho.
estou avisando, olha teu filho. Estou avisando, olha teu filho. Aí daqui a pouco o menino morre, eu avisei, olha teu filho. Não. Traz para mim que eu resolvo. Bora. Vai andar comigo. Botei para morar aqui, nesse terreno, uma época. Chamei para mim a responsabilidade. Que tem meu sangue na veia. É um Gonçalves. O que eu quero dizer a você? Deus é Deus que abre porta. Deus é Deus de relacionamento. Mas o agente de transformação é a gente. Quando Neemias disse para o rei assim: o povo está em miséria, angústia e pobreza. Mas se ele permanecesse ali, Deus ia abrir a porta, ter intimidade com ele, mas o povo continuaria em miséria. Só que eu estou falando de um Neemias que morava no palácio, que dormia bem, comia bem, tinha bons banhos e vivia no luxo. Ele abre mão do luxo para ir para a miséria. Ele abre a mão do luxo para ajudar a reconstruir uma cidade. Não existe avivamento se não houver renúncia. Não existe avivamento se não houver quem pague preço para o avivamento. Às vezes a gente vê um culto tomado da glória de Deus. O culto hoje foi avivado. Não. O culto hoje foi alegre. Avivamento é quando você chega em casa e os filhos estão com emprego. O casamento está na lua de mel. Aleluia. Consegue pagar as contas. As portas vão abrindo e você vai no dia a dia resolvendo tudo. E Deus dizendo: eu te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo. Aleluia, 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 aleluia. Quando Neemias chega lá em Jerusalém, ele não foi para Jerusalém para reconstruir a cidade, não. Ele não foi para Jerusalém para tirar o povo da miséria, não. Ele foi para Jerusalém para reconstruir os muros. Ele sai da Pérsia, vai para reconstruir os muros. Eu estou aqui para reconstruir muro. E tirar a cidade da miséria. Deus vai levantar outros. Faça aquilo que Deus levantou você para fazer. Porque se Deus levantou você para fazer, antes dele te levantar, ele capacitou e preparou você para aquele trabalho. Não se preocupe em querer fazer tudo para todos. Se preocupe em fazer bem feito aquilo que Deus entregou na sua mão para fazer. Aleluia! Todo trabalho com excelência gera promoção. Todo trabalho com excelência, as pessoas te enxergam e vê a qualidade do seu serviço. E aonde há um serviço de qualidade, não falta trabalho e portas abertas para aquela pessoa. Você quer um exemplo prático disso? Quer um exemplo prático? Irmãos, uma das coisas mais difíceis para mim e para você é arrumar um bom pedreiro. Sim ou não? Sim ou não? Bom pedreiro, um bom pintor. Irmão, descobri esses dias no Rio, que eu não tenho mais obra nenhuma para fazer, eu estou inventando obra para não perder o cara. Né, pastora? Ele terminou uma reforma de um apartamento, aí ligou para mim, falou: "Oi, acabei, e agora?" Falei: agora? Agora? Agora e agora? Se liberar esse cara, nós vamos perder esse cara.
E porque é a qualidade do serviço do cara. O cara é bom, pô. O cara é fera. Boca calada, come pouco e trabalha muito. Quer o telefone dele? Dou não? Trabalho com excelência. Trabalha bem feito. Trabalha se dedicando e dando o seu melhor. Por que o rei considerava Neemias? Ele era bom naquilo que fazia. Ninguém é bom em tudo, irmão. E Deus não nos pede para ser bom em tudo. Deus só nos pede para ser bom naquilo que Ele te chamou para fazer. Aleluia! Promoção depende de qualidade de trabalho. Trabalho bem feito, não falta porta aberta. Por mais, irmão, estou falando isso aqui para você, profissional liberal, empresário, comerciante. Estou falando isso para você. Não existe concorrência que vai prejudicar você, se o trabalho for trabalho de excelência. Porque Deus pega teu nome, pega a tua marca, pega a tua logo, pega teu endereço e Deus coloca no coração das pessoas. A melhor propaganda de um negócio não é a da televisão, não é a da internet, não é a do rádio. A melhor propaganda de um negócio é o boca a boca. É quando alguém diz, vai lá e contrata que eu garanto. Aí ele chama o Antônio e diz, vai lá que eu garanto. Antônio chama o Asprínio, vai lá que eu garanto. Vai lá que eu garanto, vai lá que eu garanto. Todo mundo fazendo propaganda da mesma pessoa, do mesmo negócio. Vai lá, liga para ele, liga para ela, que ela resolve. Porque o trabalho é trabalho de qualidade. Tem gente que está trabalhando preocupado com o concorrente, esquece concorrência, irmão. Sabe o que Deus diz a Abraão? Engrandecerei o teu nome. Está lá. Sabe o que é engrandecer? Eu vou pegar o teu nome que ninguém conhece e vou projetar e todo mundo vai saber o teu nome, vai conhecer o teu negócio, vai conhecer a tua empresa, vai conhecer aquilo que você faz. Aleluia! Porque Deus colocou unção de crescimento na palma das tuas mãos. Aleluia! Neemias, ele fica ali, ó, reconstruindo um muro. Neemias recebe 3 propostas. Ninguém queria que Judá fosse restaurada. Quando ele está trabalhando, ele começa praticamente sozinho. Presta atenção aqui, por gentileza. Quando ele começa o trabalho, ele começa praticamente sozinho. Mas ele começa. Ele começa sozinho, mas ele começa. Escute isso. Ele não ficou no canto, orando. Manda gente para eu começar. Manda gente para me ajudar. Estou esperando Deus mandar um exército que prometeu para me ajudar. Não, não, não. Ele chega em Jerusalém e ele começa o trabalho. Não espere que as pessoas se empolguem pela visão que Deus te deu. Comece o que Deus mandou você fazer. A sua motivação e o resultado que vai começar a aparecer vai motivar pessoas a começar a te ajudar naquela obra. Neemias começou sozinho. Em pouco tempo já tinha um exército de trabalhadores do lado dele. Quer um exército de pessoas do seu lado trabalhando? Motive essas pessoas com a sua motivação. Com o resultado do trabalho da palma das tuas mãos.
Todo mundo quer estar do lado de quem tem sucesso. Todo mundo quer estar do lado de quem dá certo. E no momento em que as pessoas te olham de longe, vê você sozinho ali, trabalhando, e no empenho do trabalho você vai mostrando o resultado, quem estava te vendo de longe, já começa a chegar para perto. Deixa eu botar a minha mão aqui com o senhor também. Se está dando certo para o senhor sozinho, imagine eu te ajudando. Em vez de você implorar para a gente te ajudar, são as pessoas que vão pedir para estar contigo naquela visão. Porque sabe que aonde você está, a bênção de Iavé está sobre a tua cabeça. E todo mundo quer estar do lado de quem tem a árvore frondosa. E serás como árvore plantada junto a ribeiros de água. E no devido tempo dará o seu. Aleluia. Não precisa ficar mendigando pessoas para te ajudar. Trabalha e faz o que Deus mandou fazer. O resultado vai aparecer. E você vai ver pessoas chegando e dizendo: eu vou contigo, 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 eu vou contigo. Daqui a pouco, você que iniciou sozinho vai ter muita gente do seu lado. Quando o trabalho, os muros estavam começando a dar resultado, governadores de outras províncias, que não queriam a restauração de Jerusalém, começaram a perseguir Neemias. Primeiro, começaram a debochar dele, rir do trabalho dele, dizer que não daria certo. Isso foi no começo da restauração dos muros. Não tem recurso, não tem dinheiro, não tem material e não tem pessoas. E ele trabalhando, e esses líderes de nações zombando dele. Neemias escutava na orelha, mas não deixava entrar no coração. Ele continuava com a mão aonde Deus mandou ele botar. Amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Quase ninguém vai acreditar no que Deus tem na tua vida. Quase ninguém vai acreditar no patamar que Deus quer colocar o teu negócio. Quase ninguém vai acreditar o tanto que Deus preparou para prosperar teus filhos e promovê-los na sociedade. Você não precisa da aprovação das pessoas. Você só precisa ficar onde Deus mandou você ficar. É Deus que vai abrir a porta. Neemias sendo zombado, mas trabalhando. Não pare de trabalhar para ficar reclamando. Não pare de trabalhar para ficar achando justificativa de algum fracasso, de alguma coisa que não deu certo. Você até pode dar uma reclamada, mas reclama trabalhando. Você até pode tentar dar um grito para Deus, Deus, mas grita trabalhando. Porque no trabalho Deus faz nascer o resultado. Aleluia! Quando eles entenderam que na zombaria e no descrédito não iria fazer Neemias parar, o que eles fazem? Eles começam a caluniar o Neemias. Olha que coisa terrível. Eles saem das suas províncias, vão lá em Suzã, viaja 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros, chega na presença do rei e diz para o rei: nós somos seus ministros, ó vossa santidade. E nós viemos aqui para dizer para o senhor que Neemias, que o senhor tanto ama, está levantando um exército lá em Jerusalém para se rebeliar contra o senhor.
O Senhor autorizou ele ir para lá, lá já tem rebeldes que vão sair de lá para tomar o teu trono aqui. Quando o rei Artaxerxes ouve isso, olha que coisa linda, quando ele ouve isso, esse relatório dos caluniadores, e que todos deram seus relatórios negativos de Neemias, o rei olha para aqueles ministros e diz assim: vocês estão falando de Neemias, que me servia vinho aqui na sala do trono? O meu copeiro? O homem que vivia na minha intimidade no quarto? Que eu conversava com ele quando tinha minhas crises e dificuldade? É Neemias que eu autorizei voltar para Jerusalém, abrindo mão dele aqui? Aí os ministros, é ele mesmo, ele é rebelde, ele é infiel. Artaxerxes olha para aqueles ministros e diz assim: não, Neemias eu conheço. Neemias eu conheço. Deixa eu aproveitar que vocês estão aqui, me trazendo o relatório de Neemias. Só um momentinho, fica aqui, não sai não. Fica aqui. Aí o rei vai lá dentro. O rei pega uma faixa. Chama os ministros e diz: ó, é Neemias, né? Que me serviu vinho? Neemias? Vocês vieram falar mal dele? Não. Isso aqui é a faixa de governador. Aproveita que vocês vieram, volta lá. Põe essa faixa nele. Ele vai deixar de ser reconstrutor e eu vou entregar a nação na mão daquele homem. Neemias foi o primeiro governador de Israel no período pós-exílio babilônico e persa. Aqueles homens voltaram lá para Jerusalém, aleluia. Chamaram Neemias e disseram: nós fomos lá na presença do rei falar bem de você. Falamos tão bem de você que ele mandou a gente trazer a faixa de governador. Estamos consagrando você a governador por o decreto real. Você vai ser governador. Sabe o que o Espírito Santo está falando? Está preocupado com o que estão dizendo de você e da tua família? Está machucado, está deixando entrar para o coração? Deus te conhece e quem te ama sabe quem você é. Eu não tenho que me preocupar em tentar falar com a pastora Michele o que falam mal de mim para ela. Ela sabe o marido que tem e o caráter que ele possui, amigo. O que eu preciso é não tirar a mão do muro e começar e continuar o meu trabalho. Fica preocupado com o que estão fomentando por aí, da sua casa, seu casamento, seus filhos, seu trabalho, sua empresa. Irmão, trabalhe e dá resultado, porque Deus é o Deus que te justifica. Romanos capítulo 8 diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que justifica você? Deus garante tua vitória, Deus garante tua proteção, Deus garante tua moral, Deus garante o teu sustento, Deus garante a tua saúde e Deus garante a tua família. Aleluia! Terceira proposta. Neemias trabalhando. Eles tudo lá falando mal de Neemias e voltando com faixa de governador. E Neemias trabalhando. Aí eles vêm. Neemias trabalhando.
Aí o Tobias e o Sambalate, Tobias, e o Sambalate, vai contar para Neemias a nova. Falamos bem de você, falamos que tu é o cara. Neemias ouvindo, mas trabalhando. Neemias não parou de trabalhar para ouvir eles. Neemias continuou. Vai falando aí que eu estou trabalhando aqui. Ah, Neemias, mas o rei mandou te constituir governador por decreto. Ah, eu sou governador agora? Faz o seguinte, bota aqui no ombro. Você não vai pegar a faixa não? Não, bota aqui. Botou? Ficou boa? Pode ir embora. Continuar o meu trabalho. Promoção não pode parar aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Sabe por que a capa chegou? Porque o muro estava sendo erguido. Neemias não foi promovido por ele. Neemias foi promovido pelo resultado que ele apresentava. Quem promoveu Neemias foi o rei, por causa do muro. Não é eu. É o que eu apresento que faz o rei confiar em mim. Então, se é o que eu apresento, eu não posso parar aquilo que estou fazendo, até terminar o que Deus mandou eu fazer. Aleluia, aleluia. Quando eles foram embora, Neemias continuou trabalhando. Sabe o que aconteceu? Última proposta. Eles reúnem os governadores das províncias. Faz banquete, faz festa, festa de 15 dias, festa de 30 dias. Ele já não era mais um construtor, já era governador. O convite chega para ele. Convite de celebração e festa entre ministros e governadores. Ele pega aquele convite, ele lê, encosta e continua trabalhando. Provérbios capítulo 15. Na frente da honra tem que ir a humildade. Aquele convite não cresceu ele, aquele convite não alimentou a alma dele, e aquele convite não fez ele pensar que tinha importância que ele nunca teve. Porque a importância não estava nele. Eu estou batendo muito nisso aqui. A importância não estava nele, a importância estava no resultado que ele apresentava. Ei, o negócio não é você, o negócio é o resultado que você apresenta, que faz Deus te promover. Aleluia, aleluia, aleluia. Só que ele estava ali trabalhando, o governador, a festa acontecendo, os ministros incomodados porque ele não largava a mão, e de tanta insistência no ouvido dele para celebrar e festejar, ele envia uma carta aos ministros. Ele diz para o mensageiro: envie essa carta aos ministros que estão celebrando e festejando. Eu estou, Neemias 6:3, eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Por que pararia eu se estou fazendo esta grande obra? Envia isso lá para eles e pede eles para parar de me perturbar, porque eu tenho uma obra para terminar aqui hoje. Quantos estão fazendo uma grande obra para Deus? Levante as mãos. Por gentileza, faz assim, glorifique a Jesus bem alto. Me permita lhe pedir que adore mais alto. Mais alto, adore. Adore, adore, adore. Adore ao Pai, adore ao Filho. Adore ao Espírito Santo. Estou fazendo uma grande obra. Estou fazendo uma grande obra. Tenho família para cuidar, filho para criar, esposa para manter, obra de Deus para sustentar. Estou fazendo uma grande obra. Não tenho tempo para parar, não tenho tempo para desviar, não tenho tempo para pensar em outra coisa que não seja dar resultado naquilo que Deus colocou na minha mão para fazer.
Aleluia! Aleluia! O avivamento vem com renúncia, trabalho, dedicação e oração. Aí eu termino deixando de ser pastor e entrando na unção de profeta. Deus tem avivamento ainda esse ano para os nossos lares. Você toma posse desta palavra? Você toma posse desta palavra? O emprego vai vir? Vai ter lua de mel nesse casamento? Aleluia! Aleluia! Posso pedir 30 segundos de adoração a Deus? Posso? Mais alto, mais alto. Aleluia, 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 aleluia. Pastor, o que o senhor quer dizer com avivamento? Vai dar certo. Quem te dá trabalho hoje, quem tira teu sono hoje, vai ter avivamento naquela casa, e aonde tem avivamento tem conserto. Aonde tem avivamento tem restauração. Aonde tem avivamento tem perdão. Aonde tem avivamento tem alegria no Senhor. Aleluia! Vai ter avivamento na CADCAF. Vai ter avivamento na tua casa. Aleluia! Ei, irmão, que eu estou sentindo uma unção gostosa. Avivamento. Os filhos vão dar certo, os netos vão dar certo, casamento continuará dando certo, vida financeira, Deus abrirá a porta onde não existe porta. Aleluia! É mania de pregador itinerante, embora eu já não sou há muito tempo, mas diz quem está em sua volta, vai ter avivamento lá. Vai ter avivamento lá. Vai ter avivamento lá, pastor Manuel Cota. Aonde tiver um caroço, um nódulo, uma massa cancerígena vai sair. Aonde tiver um lúpus, aonde tiver uma diabetes em alto grau vai sair. Aonde tiver uma enfermidade dando atestado de óbito vai sair. Aonde tiver informação de crise e falência financeira vai sair. A nação está em crise, a nação está em miséria, a alma está angustiada, mas você, como ferramenta de Deus, Deus vai promover avivamento. Aleluia! Levante as mãos e adore a Deus e glorifique a Jesus. Vai ter avivamento. Grita essa frase algumas vezes. Vai ter avivamento. Aleluia! Aleluia! Filhos retornarão à comunhão com seus pais. Pais voltarão a ter seus filhos no colo. Família voltará a se reunir em volta da mesa. Mesa não é lugar para celular, mesa é lugar para bate-papo, para conversa, olho no olho e comunhão. Aleluia! Vamos estar de pé, por gentileza. Levante adorando ao Senhor. Aleluia! Vai ter avivamento. Vai ter avivamento, maestro Paulo, maestro Elifas. Vai ter avivamento, vai ter avivamento.
Marcelo, vai ter avivamento lá. Ô Hugo, chegou do retiro? Vai ter avivamento essa semana. Pastor Moisés, vai ter avivamento. Que está bloqueado vai sair. Dinheiro vai chegar. Vai ter avivamento lá, Adriano. Sua esposa vai sair daqui renovada de saúde. Uma menina de 13 anos. Vai ter avivamento. Aleluia. Mas por que vai ter avivamento? Porque a sua mão está no muro. Enquanto sua mão estiver no muro, vai ter resultado. Enquanto você não desistir, enquanto você não largar a mão de quem Deus te deu, Deus não vai decepcionar você. Aleluia! Vai ter avivamento lá?